Olá, meus amores! Hoje vamos falar sobre mais um samba composto por um baiano, porém desta vez não Dorival Caymmi, e sim o nosso velho amigo e conhecido Assis Valente. Trata-se de um samba composto no ano de 1939 e pertencente, segundo o próprio Assis Valente, ao gênero do samba machixe. Senhoras e senhores, esta canção constitui-se na última parceria de sucesso nacional entre Assis Valente e a cantora que se tornaria muito em breve a Brazilian Bombshell, mas que já era conhecida há muitos anos aqui no Brasil como a nossa Pequena Notável. Vocês já sabem que eu estou falando de Carmen Miranda, que muito pouco tempo depois de gravar a nossa música de hoje, partiu para os Estados Unidos naquele mesmo ano de 1939. Senhoras e senhores, nossa música de hoje está repleta de referências muito específicas da década de 1930, principalmente aquelas que dizem respeito ao carnaval e ao teatro de revista da época. Portanto, eu vou ter que entrar em detalhes sobre essas referências com vocês, senão vocês não vão entender nada da letra desta música, que olhando de fora parece até meio nonsense. Senhoras e senhores, preparem-se, porque vamos falar de um samba intitulado Uva de Caminhão. Já me disseram que você andou pintando certo e andou chupando muita uva até de caminhão. Agora está dizendo que está de apendicite, vai entrar no canivete e vai fazer operação. O que tem a Floresbella com as cadeiras dela, andou dizendo que ganhou a flauta de bambu. Abandonou a batucada lá da Praça 11, foi dançar o pirulito lá no Grajaú. Esta primeira estrofe, que é o refrão da nossa música de hoje, já se apresenta como um oásis para decifrar este verdadeiro enigma da esfinge, não é? Vamos por partes. Estamos diante de um eu lírico que se refere a uma interlocutora e acusa esta interlocutora de ter aprontado das boas, aprontado muitas extravagâncias, muitas estripulias ao longo da vida. Para isso ela se utiliza de duas expressões populares na época. Já me disseram que você andou pintando sete, andou chupando muita uva até de caminhão. Pintar o sete é justamente uma expressão que significa aprontar, aloprar, e que é utilizada até os dias de hoje, eu já ouvi. Agora, chupar muita uva tem o mesmo significado da expressão pintar o sete, mas hoje em dia já não é utilizada. Na época, inclusive, era muito comum vender-se uva direto do caminhão que a transportava. Por isso que a nossa eu lírico diz o seguinte: andou chupando muita uva até de caminhão, o que intitula a nossa música de hoje. Prosseguindo nos versos seguintes, a eu lírico diz que supostamente essa interlocutora está dizendo que vai maneirar daqui para frente, vai entrar no canivete, ou seja, vai fazer uma cirurgia. Hoje em dia a gente fala vai entrar na faca, né? Na época parece que diziam vai entrar no canivete, vai fazer uma cirurgia de apendicite, aparentemente, mas muito provavelmente também uma desculpa dessa interlocutora para dizer que vai parar de aprontar quando não vai. E nos últimos versos, a nossa eu lírico descreve algumas dessas estripulias provocadas por sua interlocutora. E é nesse momento que se encontram as partes mais difíceis de decifrar desse refrão. O que é que tem a Floresbella com as cadeiras dela? Andou dizendo que ganhou a flauta de bambu, abandonou a batucada lá da Praça onde foi dançar o pirulito lá no Grajaú. Vamos por partes. O que tem a Floresbella com as cadeiras dela refere-se a uma peça de teatro de revista chamada Floresbella, por causa da marchinha de carnaval que fez muito sucesso naquele ano e da qual nós já comentamos aqui anteriormente no programa. E nesta peça de teatro de revista existia uma cena muito famosa da dança das cadeiras.
E no caso, a nossa eu lírico refere-se como se a interlocutora tivesse participado da dança das cadeiras da revista Flores Bela. A mesma coisa no verso seguinte, andou dizendo que ganhou a flauta de bambu. Flauta de bambu era uma outra peça de teatro de revista, da qual a nossa interlocutora parece ter participado. E nos versos seguintes, ela se refere a 2 bairros do Rio de Janeiro. Abandonou a batucada lá da Praça 11 e foi dançar o pirulito, sendo que pirulito é o nome de uma outra revista teatral, que era apresentada no bairro do Grajaú. Caiu o pano da cuíca em boas condições, apareceu Branca de Neve com os 7 anões, e na pensão da Dona Estela foram farrear. Quebra, quebra, gabiroba, quero ver quebrar. Este é a estrofe que se segue após o refrão da nossa música de hoje e que se constitui em mais um enigma para a gente decifrar, não é? Vocês percebem que esta canção em específico do Assis Valente é muito difícil de se decifrar sem uma explicação mais detalhada, porque traz muitas referências da época que alguém dos nossos dias de hoje não entenderia com facilidade, certo? Então vamos lá. Caiu o pano da cuíca em boas condições. Vocês já viram a cuíca, né? Aquele instrumento que se toca puxando? Pois é. A nossa interlocutora aprontou tanto, aloprou tanto, puxou tanto a cuíca que o pano caiu. O pano que estava em boas condições. E depois disso, apareceu até mesmo Branca de Neve e seus 7 anões para deixar a nossa música de hoje muito mais fantasiosa, não é? A nossa interlocutora estava aprontando tanto que ela aprontou até mesmo com os personagens de contos de fadas, com os personagens da Disney, da fantasia. Tanto é que a Branca de Neve e os 7 anões entram na história para ir até a pensão da Dona Estela farrear. Pensão da Dona Estela é uma outra revista teatral da época, uma outra peça de teatro de revista. E o último verso da nossa música de hoje é também referência a uma revista teatral, a uma peça de teatro de revista que estava em cartaz na época. Ou seja, quebra, quebra, gabiroba. E Assis Valente ainda acrescenta um versinho no final. Quero ver quebrar. Como se a nossa interlocutora não fosse páreo nem pro quebra-quebra da gabiroba. Vocês estão vendo o nível da coisa, hein? Não é brinquedo não, hein? Você no baile dos 40 deu o que falar, tocando seu caramuru, tira o pajé pra brincar. Tira, tira o pajé, deixa o pajé farrear. Eu não te dou a chupeta, não adianta chorar. Esta é a última estrofe da nossa música de hoje. Um pouco mais fácil de compreender desta vez. A primeira referência da época que Assis Valente faz é ao baile dos 40, um baile de carnaval ali da época dos anos 30 no Rio de Janeiro, que era frequentado pela alta elite. Ou seja, nossa interlocutora escandalizou a alta elite carioca naquela ocasião, tocando seu caramuru em pleno baile de carnaval. E mais do que isso, convidando um dos foliões fantasiado de pajé para dançar com ela enquanto ela tocava o seu caramuru. Tira, não tira o pajé, deixa o pajé farrear, eu não te dou a chupeta, não adianta chorar. Este último verso eu acho que vocês têm condição de interpretar sozinhos, não é? Eu não te dou a chupeta, não adianta chorar, faz referência à marchinha de carnaval Mamãe Eu Quero, que a própria Carmen Miranda viria a gravar ainda naquele ano de 1939, futuramente, não é? Para um filme que ela já estaria gravando lá em Hollywood, nos Estados Unidos. Bem, eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo para vocês a nossa música de hoje em sua gravação original na voz de Carmen Miranda. Eu espero não apenas que vocês gostem, mas principalmente que vocês entendam o significado desta música depois de toda esta explicação que eu tive que dar para vocês neste nosso programa para decifrar esta canção de Assis Valente, que é
praticamente um enigma, não é? Acho que em vez de o nome da canção ser Uva de Caminhão, poderia ser Decifra-me ou Devoro-te, aquela frase da esfinge, não é? Fica aí a sugestão. Mas por dentro eu te devoro. E é isso, minha gente. Encerramos aqui o nosso programa de hoje. Semana que vem vamos deixar um pouco de lado os compositores baianos e falar sobre as serestas cariocas. Espero vocês lá, tá bom? Até semana que vem. Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio. Tchau, tchau.